Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro do Rastros na Areia e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre aquele livro maravilhoso, incrível, espetacular. E eu estou falando dele, ó, Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, essa obra de arte que vai enlouquecer e vai fazer você se apaixonar. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que este livro foi escrito no ano de 1866, lá no século XIX, e aborda as características do romantismo que eu já falei aqui para vocês quando eu fiz aquela resenha da Escrava Isaura, e aí eu fiz um link com esta obra e eu vou deixar aqui nos cards para que vocês tenham acesso a todas as características, mas lá no meio desta resenha, deste vídeo, eu irei abordar não só o romantismo, como também o classicismo, que é uma escola literária que o nosso querido Victor Hugo se opunha totalmente, e eu quero explicar o porquê de tudo isso. Mas antes de abordarmos aqui não só o contexto histórico, a escola literária a que Victor Hugo pertenceu e também nos localizarmos diante do tempo e do espaço, eu vou trazer para vocês uma breve resenha, um resumo sobre o enredo dessa história, que é exatamente o que nós precisamos saber para darmos início a esse bate-papo, a esta conversa. Eu quero dizer para vocês que essa história narrada em terceira pessoa, nós vamos encontrar uma tríade, nós temos o vilão, o herói e a heroína, e eu estou falando de quem? Estou falando de Gilliatt, aquele cara incrível e maravilhoso que você vai se apaixonar de qualquer jeito, porque como ser humano que é, vai comprar essa briga, vai comprar a sua própria causa e torcer por ele em vários momentos. Nós vamos também encontrar a nossa querida Déruchette, aquela garota linda e maravilhosa que fala idiomas, que canta muito bem e que mora com o seu tio Lethierry, que é um homem de bem, um homem que traz todos os benefícios para a sua cidade, porque ele é dono de um navio muito importante. Esse navio leva e traz coisas para essa cidade, ela depende desse navio para crescer, para sobreviver. E ele tem um carinho muito especial pela Déruchette, é como se ela fosse a sua própria filha, e todo aquele mimo, toda aquela paixão, todo aquele carinho que um pai demonstra para a sua filha, ele apresenta para Déruchette. E nós vamos ter aí uma história bastante conflitante, porque Gilliatt era totalmente diferente de Déruchette. Ela era a nossa heroína, é claro, vivia numa casa muito bonita, cantava muito bem, falava idiomas. Era uma mulher especial para aquela cidade, muito querida e mimada pelo seu tio Lethierry. Já o Gilliatt morava com a sua mãe numa casa afastada da cidade, e ela era considerada assombrada e a sua mãe vista como feiticeira. E para piorar as coisas, o nosso querido menino não frequentava a igreja, e naquela época, gente, aí entra o classicismo, os dogmas da igreja deveriam ser respeitados, e se não fossem respeitados, eles poderiam levar a pessoa até a morte, queimar e etc e tal. E além de todas essas dificuldades e todas essas desvantagens que ele encontrou à sua frente, Gilliatt também era visto como alguém diferente, alguém que não pertencia àquela cidade. E, infelizmente, aconteceu algo que foi dificultando mais ainda a sua vida. Foi o momento em que ele se apaixonou pela nossa menina Déruchette. E ele usou de todas as artimanhas lá no escondido, ninguém sabia, era um amor não correspondido e que só ele sabia dessa história. Ele ficava lá ao pé da janela ouvindo a Déruchette cantar e cada dia mais ele se apaixonava, mas a Déruchette não sabia nem imaginava que o Gilliatt gostava dela. Mas aí eu pergunto para você, como que isso aconteceu? Do nada ele olhou para ela e se apaixonou? Não, gente, é que aconteceu uma coisa muito importante lá no início. E um certo dia ele estava caminhando por uma estrada e lá na frente havia uma garota e ela estava escrevendo alguma coisa, mexendo lá e mexendo na neve. Quando ele se aproxima, descobre que o seu nome está escrito naquele espaço, naquele chão. E ele se apaixona a partir daí, ele cria um amor incondicional pela Déruchette, que ele é capaz de fazer qualquer coisa por ela. Infelizmente aconteceu algo muito desagradável. O navio do Lethierry, do tio da Déruchette, naufragou no Rochedo Douvres, numa área muito perigosa, e não tinha como
resgatar esse navio de maneira alguma, ele estava falido, gente, estava destruído financeiramente e sofreu muito. E a partir daí ele oferece quem, gente? Ele ofereceu Déruchette ao primeiro que conseguisse trazer, ou melhor, conseguisse resgatar aquele navio gigantesco lá do oceano. O primeiro que trouxesse casaria com ela. E é óbvio, né, gente? O nosso querido Gilliatt, que era o homem da natureza, era um homem que tinha uma força sobrenatural, que passou muitas dificuldades, ele conhecia o mar como ninguém, se candidatou porque ele sonhava em casar com a nossa menina, a nossa heroína. E é óbvio, ele foi, tentou de tudo, de todas as maneiras, e teve um momento lá que ele lutou com o povo numa caverna, passou por muitas dificuldades, e aí entra o poder do homem sobre a natureza. E aqui eu vejo claramente essa questão do sobrenatural como uma das características do romantismo. É quase impossível um homem resgatar um navio de dentro de um oceano. Impossível mesmo. E aí ele lutou, foi até lá. E a partir daí muitas coisas foram acontecendo, muitas dificuldades, muitas alegrias, mas também um desfecho totalmente inesperado. E eu gostaria muito que você lesse esta obra para que você possa buscar a sua própria percepção desse enredo, dessa magia que há nesse ato de ler, que é tão importante e tão especial para todos nós. Mas não fica por aí não, gente. Este livro, ele não foi escrito à toa. Dizem por aí os grandes estudiosos que o Victor Hugo, sem que houvesse qualquer premeditação, ele desenvolveu uma trilogia em suas obras. E nós vamos discutir isso agora porque existem alguns preceitos para Victor Hugo e por isso ele escreveu isso em suas obras que são de grande importância para a sociedade. Ele acreditava que o homem estava dividido em 3 formas de lutas e uma delas era a religião, a segunda, a sociedade e a terceira, a natureza. E como nós podemos falar sobre isso conectando a todas as suas obras? Eu não sei se vocês sabem ou lembram ou já assistiram aqui no canal, eu fiz a resenha deste livro aqui, ó, O Corcunda de Notre Dame, do nosso querido Victor Hugo. E esta obra, gente, é do século XIX, do ano de 1831. Eu também fiz uma leitura, não aqui porque eu ainda não tinha canal nessa época, de Os Miseráveis, que é um livro fantástico, também do século XIX, do ano de 1862. E os grandes estudiosos, os críticos, dizem que esses 3 livros, essas 3 obras, estão conectadas e por isso acreditam nessa trilogia não premeditada. E a primeira delas, em relação aos preceitos que eu acabei de citar, que nós estamos falando, como primeiro, a religião, é esta obra aqui. E por que a religião? Porque ele acreditava que o homem precisava quebrar os paradigmas dos dogmas da igreja. Ele acreditava que o homem tinha uma outra forma de pensar, de agir, de acreditar, como nós acreditamos hoje. Tem a religião católica, tem o cristianismo, tem o bandismo, o espiritismo, tem vários tipos e formas de religiões e nós somos abertos a isso, mesmo acreditando que ainda haja aquele preconceito. Mas nesta época, eu não sei se vocês lembram do enredo dessa história, mas falando assim por cima, nós vamos lembrar de quem, gente? Da nossa cigana Esmeralda, que deixou todos os personagens principais, inclusive o Cláudio Frollo, que era o pároco, era o arcebispo, arquidiácono daquela igreja, daquela catedral. Nós temos também o Quasímodo, que é o Corcunda de Notre Dame. Gente, esse livro ele tem um outro nome, dependendo da edição, que é Notre Dame de Paris, e eu acredito que vocês podem encontrar por aí, mas o Corcunda de Notre Dame é o que eu trago para vocês hoje, dessa editora maravilhosa que é a Zaha. E nós temos também
o Fibas e vários outros que se apaixonaram por ela. E onde que entra essa questão do quebrar o paradigma dos dogmas da igreja? Fugir dessa verdade, porque a igreja católica era vista como uma verdade única. Não era possível seguir outros caminhos como nós podemos fazer hoje de uma maneira mais tranquila, mais agradável, mesmo verificando que ainda há um certo preconceito, uma certa ditadura. Ah, você é cristão, ah, você acredita no espiritismo e várias outras crenças. Nessa época não era possível. E a cigana está ali justamente para quebrar esse momento. E é aí que entra a luta do nosso mestre, do nosso querido Vitor Hugo. E agora, seguindo para o segundo preceito do nosso querido Vitor Hugo, que era a questão de lutar por leis mais justas, ele apresentou uma obra de grande porte, que é uma paixão na minha vida. E eu estou falando de quem, gente? Dos Miseráveis, esse livro bárbaro. E onde que entra essa questão de leis justas? Onde que eu posso descobrir dentro desta obra esse trabalho, essa base que Vitor Hugo colocou como lutar pela justiça? Gente, a história de Jean Valjean começa exatamente assim. A sua família estava passando fome. Ele foi até uma padaria, pegou um pão para matar a fome das crianças. E o que aconteceu? Ele foi preso por muitos e muitos anos, gente. E isso não é justiça, sabe por quê? Porque roubar um pão e ficar 13 anos preso como se ele tivesse matado uma pessoa, isso não é interessante, isso não é bacana, isso é criminoso. E hoje na nossa sociedade eu não sei se funciona exatamente igual. Eu acredito que nós estamos passando pelos mesmos momentos que Jean Valjean passou aqui. Nós temos o exemplo da nossa sociedade, os grandes políticos estão roubando gente. Eles vão até a cadeia, depois são soltos, vão morar em suas mansões. Isso não é muito legal. E aquele cara que foi roubar a sua comida, que não é certo de maneira alguma, ou pegou a galinha do vizinho e etc e tal, ele foi preso por muitos e muitos anos. Eu tenho uma história muito interessante para contar, aconteceu lá na minha cidade. Eu não vou citar muitas coisas em relação à história, só dar um exemplo para que não haja nenhum conflito aqui e alguém não me procure para debater sobre o assunto. Eu lembro que quando eu ainda estava lá, já faz bastante tempo, uma determinada pessoa, um jovem, um adolescente, entrou no supermercado para pegar um chocolate. E esse chocolate, gente, transformou a vida desse adolescente. Infelizmente, a cidade inteira ficou sabendo do ocorrido, a polícia apareceu e aconteceram várias e várias coisas muito complicadas e o resultado final não foi dos melhores. A garota ou o garoto, não me recordo agora, cometeu suicídio, gente, por conta de um chocolate. Uma situação que poderia ter sido amenizada ali mesmo, dentro do supermercado. E é aí que eu vejo que as leis não são justas para todos, e Vitor Hugo aborda isso muito bem aqui em sua obra. E se você não leu ainda, por favor, faça a gentileza de ler Os Miseráveis, o livro da minha vida. Agora eu vou para o terceiro preceito e talvez uma fatalidade tão bem descrita e trabalhada pelo Vitor Hugo, que é a questão da natureza, sobrevivência na natureza. Aqui neste livro, gente, ele faz isso tão bem. E de quem que nós estamos falando? De Gilliatt. Gilliatt era visto como alguém diferente porque era estrangeiro. Ele não era aceito naquela ilha porque era filho de uma bruxa, de uma feiticeira, uma mulher que morava numa casa assombrada, que tinha uma história muito complicada naquela ilha. E ele, infelizmente, também não frequentava a igreja, tinha sua própria religião, e só o fato dele ser estrangeiro já dificultava demais a sua forma de existir. Então ele lutava demais, ele sofria muito, ele queria fazer
parte daquele lugar, ele queria pertencer àquele lugar, ele gostaria de ser aceito. Mas não, Gilliatt vivia sempre sozinho, na solidão, e por conta disso ele conhecia o mar tão bem. Ninguém naquela cidade tinha a força e o domínio das águas daquele oceano como Gilliatt. Quantas vezes nós não gostaríamos de fazer parte de um grupo, de ser aceito? Quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes não tiraram a sua própria vida por achar que são jogados de lado, por serem assim ou assado? Os preconceitos, as questões sociais são muito complicadas, e isso, gente, ele aborda aqui com o nosso querido Gilliatt. E tem uma passagem aqui tão importante, mas tão importante, na página 129, que eu quero ler para vocês, e ela diz exatamente o que eu acabei de falar em relação a essa coisa do não ser querido, não pertencer ao lugar, mas se fazer pertencer usando a sua força e o seu conhecimento. Diz exatamente assim: já o dissemos, Gilliatt não era estimado na paróquia, antipatia natural. Sobravam motivos. O primeiro, acabamos de explicá-lo, era a casa em que morava. Depois a origem dele, quem era aquela mulher? E este menino? A gente não gosta de enigmas a respeito de estrangeiros. Depois, trajava uma roupa de operário, tendo aliás com que viver, embora não fosse rico. Depois o jardim, que ele conseguia cultivar e donde colhia batatas, apesar dos ventos de equinócio. Depois os alfarrábios que ele lia. E logo em seguida, gente, ele nunca ia à igreja. E isso fazia dele uma pessoa diferente, uma pessoa distante daquele lugar. E por conta desses obstáculos, ele se agarrava totalmente à sua paixão por Déruchette, e ele lutou muito para trazer aquele navio que naufragou lá no mar, lá no Rochedo Dovres. E isso você vai descobrir lá na leitura se realmente ele conseguiu ou não e como que aconteceu esse desfecho. Por que que essa história é tão difícil e tão apaixonante ao mesmo tempo? Meu querido, você está diante de 3 obras de arte e todas elas fazem uma conexão incrível umas com as outras. E isso significa que Victor Hugo, mesmo não tendo se organizado, ou pensado, ou idealizado essa tal trilogia, ele estudou cada etapa, ele queria falar de determinadas coisas dentro de suas obras. Então, ele escreveu o primeiro livro abordando a religião, o segundo abordando a sociedade, e o terceiro ele abordou a natureza, esse fato de pertencer, de existir, de fazer parte do mundo e do social. Nossa, professor, muito interessante essa sua abordagem, fazendo essa conexão com as obras do Victor Hugo e os trabalhadores do mar. Tem também a resenha que o senhor trouxe aqui no canal, falando da escravizaura, falando dos trabalhadores do mar, fazendo uma conexão entre um livro e outro, entre as duas obras, e apresentando para todos nós o romantismo com suas características, o herói, a heroína e muitas outras coisas. Essa coisa sobrenatural que está sempre inserida nas características do romantismo. Mas eu não esqueci de uma coisa muito importante que o senhor falou lá no início, que ia dizer para nós por qual motivo Victor Hugo se opunha totalmente ao classicismo. Meus queridos, eu não sei se vocês lembram, lá na escola, quando nós estudamos a escola literária classicista, que partia de Camões e muitos outros, e ela surgiu ali no século XVI, é isso mesmo? No século XVI, e nós trabalhamos a questão da estética, aquela coisa da escansão dos poemas. Quando nós formos falar da religião, os dogmas da igreja tinham que estar ali dentro daqueles parâmetros, não poderia fugir. E este é um dos motivos pelos quais o nosso mestre, o nosso gênio Victor Hugo, se opunha, porque ele acreditava que nós precisávamos lutar contra essas diferenças. Não havia uma verdade única, e sim outras possibilidades de crença
E nós vemos isso onde? No Corcunda de Notre Dame. E tem duas características muito importantes dentro do classicismo, que são o teocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo tendo Deus como centro do mundo, do universo, e o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. E nas obras do Victor Hugo, ele tenta trabalhar a questão do indivíduo, não importa quem, se é homem ou se é mulher. E por isso ele tem o seu herói, ele tem a sua heroína, mas também ele tem o seu vilão. E é apaixonante trabalhar essas questões. Victor Hugo lutava por uma causa, ele lutava por leis mais justas, ele lutava pelo fato de existir, de pertencer, de fazer parte do mundo. Ele lutava pela dignidade do homem e também pelo fato de acreditarmos em outras coisas, não só vivermos a par do Deus da Igreja Católica. E isso faz dele um homem diferente, um homem especial, um gênio, um cara que estava preocupado com a sociedade, com o grupo, com o bem-estar do indivíduo. E eu sou grato a todos os meus amigos, a todos os colaboradores aqui do canal que me disseram tantas vezes que ler é importante e que me ajudam lá no Instagram. Todas as vezes que alguém me indica uma obra, eu anoto no meu caderninho, às vezes eu já compro de imediato, porque leitura é vida, meus queridos, leitura é muito importante. E o fato de estarmos aqui falando sobre Victor Hugo nos transforma, nos faz pessoas diferentes. Como que você se sente sabendo que leu Os Trabalhadores do Mar? Que história maravilhosa, que história instigante, e que além disso você aprende tantas coisas, escolas literárias, espaço, tempo, contexto histórico, é muito interessante. O Corcunda de Notre Dame não é uma história de amor apenas, tem um romance lá para deixar a história mais agradável, mas não era isso que ele queria abordar, ele queria falar de outras coisas, gente, outras coisas que nós já sabemos e discutimos aqui. Agora, nós temos também, Os Miseráveis, que livro fantástico! Se você não leu ainda, faça a gentileza, eu estou falando para você, esse é um dos melhores livros do mundo. Aqui você vai aprender não só sobre justiça e injustiça, como também sobre vida, sobre amor. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe aquele like lindo, inscrevam-se no canal, faça suas compras pelo link da Amazon, que eu deixo sempre aqui na descrição. Assim você ajudará o canal com uma pequena porcentagem. E quem sabe eu não traga muito mais conteúdo de qualidade, também alguns sorteios interessantes. E não esqueçam de dizer para todas as pessoas que estão à sua direita, à sua esquerda, à sua frente: leitura é vida, é amor, é conhecimento. Obrigado e até o próximo vídeo.